montar uma playlist, né? Porque não é possível que vocês não entendem, não tem nenhuma música que eu saiba, Lucimanda, vocês conhecem. Queria saber qual é a playlist de vocês. Com certeza, Anitta, com certeza, Ludmilla, eu gosto da Anitta, eu gosto da Ludmilla. Vai embolando, né, né, Vocês gostam também dessa, né? Bom dia. Bom, hoje sexta-feira, eu queria de novo traçar um paralelo aqui, que alguém da aula da terça passada me pediu assim, professor, eu estou estou tendo aquele travamento em relação ao parágrafo de conclusão. Muito bem. Então, para isso, para a gente resolver isso, eu vou fazer aqui um paralelo importante: a problemática e a solução. Renan, a gente só consegue ser muito forte na redação se a gente for forte no grupo, no conjunto. Então, eu tenho que ser bom desde a hora que eu começo a escrever, em que me preocupo com a competência 1, que é o texto arrumadinho, com o acento no lugar certo, com a concordância feita corretamente, com a colocação do pronome, até o momento final. O que está acontecendo é que a gente está fazendo a redação meio raspa do tacho, ainda é para alguns assim. A falta de preocupação com a estrutura do texto tem deixado a conclusão com 5 linhas. 5 linhas? Pode não. Introdução não pode ter 5 linhas. Introdução tem que ter de 7 para cima. Mas não quer dizer que você com 6 não consiga, ou até com 5 consiga também. A questão toda é, se eu escolho tratar de problema, a solução evidentemente tem que estar no parágrafo de conclusão. Se você for fazer um outro vestibular, vou fazer um vestibular lá na FUVEST, vai fazer o vestibular da FUVEST, que quem organiza o vestibular da USP. Professor, eu quero fazer o Unicamp. Tudo bem. Lá o tema da redação não nos obriga, não nos obriga a montar essa estrutura. O tema da redação lá já foi, por exemplo, assim, o que é ser feliz no século XXI? Opa! Tema gostoso de escrever, né? Mas a estrutura do discurso dissertativo não muda, não. 5 ou 6 linhas para introduzir. E aí eu posso aplicar a teoria da prova do Enem numa prova da FUVEST, na Unicamp, Federal de Roraima, na UEA. Eu posso fazer isso? Lógico que pode. Lógico que pode. Você pode montar essa mesma estrutura. A mesma estrutura do Enem vai criar um parâmetro, mas não é a única. O que interessa para nós? Para o Enem tem que ser assim. Problemática e solução. Problemática e solução. Aí a gente não discute. O que é legal é saber que aquele parágrafo lá no final vale 200 pontos. Aquele parágrafo lá no final é determinante para o nosso projeto de vida. Se eu não me preocupar com uma conclusão bem feita, respondendo as perguntas, e aí vai de novo aquela questão. Eu preciso responder 2 perguntas? Eu preciso responder a 2 problemáticas? Não. Você não é obrigado, no parágrafo de conclusão, fazer 2 intervenções. Você pode fazer uma só. Agora tem que tratar dos 2 problemas. Aí tem. Aí tem sim. Tem sim. Então eu vou montar esse paralelo. Eu vou riscar aqui. Desse lado eu faço a introdução. E aí eu queria a ajuda de vocês. É muito importante a ajuda de vocês. Porque eu propus já vários temas. Hoje tem um tema novo. Eu já propus vários temas. Alguns já disseram para mim, professor, eu não consegui escrever sobre esse. Não sei se é o caso de quem está aqui. Eu não consegui fazer redação sobre esse tema. E aí vocês me propõem aqui, vou propor de novo o que sugeri ontem à tarde. Sugeri na aula que a gente gravou ontem. Faça um borrão para indicar as 2 problemáticas. E ó, fica muito mais fácil no tempo, na organização dos argumentos e, evidentemente, na proposta de intervenção. Vou provar isso aqui, tá? Então vamos lá. O meu borrão vai ficar nesse pedaço aqui, para o tema que vocês vão me dar. E aqui eu vou fazer, como eu combinei, horrível essa linha. Não melhorou muito não. E aqui eu vou fazer os 2 parágrafos. Vocês vão ver que uma letra bem grande. Vou fazer a introdução aqui e vou aproveitar e fazer conclusão aqui, para todos os temas que vocês vão me propor. Levem em consideração outros aspectos. Coesão, fidelidade ao tema, associação com outro ramo do conhecimento. Eu posso fazer aqui no meu texto, nesse exemplo, eu posso fazer um circuito. Mas eu só vou poder fazer esse circuito se eu tiver a citação aqui
e a retomada. Se a minha proposta de introdução não for com estratégia de argumentação, não dá para fazer circuito. Vamos lá? Vocês me dão o tema, então? Pois não. Tá. Ah, o tema é um ótimo tema. O desemprego no campo. Os números são realmente impressionantes, né? Essa presença da tecnologia no campo tirou o emprego de muita gente. Vamos lá. Então, o que eu vou dizer? Primeiro é a presença, o primeiro problema, a presença da tecnologia. Mas não é só isso, não, né? E outro? Hã? É, a presença do latifúndio, é. É. Ah, eu já sei como é que eu faço para resolver isso. Mas vamos montar o parágrafo de introdução. Meninos, eu já tenho as duas problemáticas. Yuri, quando a gente consegue fazer essas problemáticas, e eu vou lembrá-lo novamente, na hora de ler o texto motivador, aí, amigo, a gente dá um chute nessa porra desse tempo aí, ou, perdão, nesse tempo que a gente, né, é um problema para nós, e vamos fazer rapidinho esse texto que poderia sair em 1h15, 1h20, vai sair, vai ficar pronto, em 45 minutos a redação está pronta. Alguns de vocês estão optando por fazer direto na folha, o pessoal mais experiente, já tem mais lastro, né? Já tem mais uma retaguarda boa, já consegue controlar o próprio nervosismo, consegue controlar os ânimos. Esse pessoal pode. Eu sou um que encorajo. Porque a redação, eu vou dizer de novo, o pessoal que é mais experiente aqui, não vai ser menos de 900, não vai ser menos de 920. A questão toda é fazer uma redação 920 e arrebentar na prova de linguagem de humanas. Para isso, a gente tem que pensar na formatação do parágrafo de introdução. E a melhor forma, para mim na minha cabeça é assim. Mesmo que eu não faça isso na hora da prova, nem que eu não marque assim as duas problemáticas, pensei no tema da redação, estou falando de Enem. Renan, estou falando de Enem, tá? Pode ser que no outro vestibular, professor, não quero fazer desse estilo com as problemáticas. Tudo bem, nós estamos falando de Enem. Se alguém levantar a mão, professor, você pode montar com outro tema na proposta da FUVEST? Na hora eu faço aqui, sem essa estrutura. No Enem, a gente não discute. Isso é bom? É lógico que é bom. É ruim também, né? Porque a gente fica amarrado. Mas é bom, porque eu não quero ser um literato, eu não quero ser um professor de língua portuguesa, eu não quero ser um escritor. Eu só quero fazer uma redação 920, fazer 75 no primeiro dia, 75 no segundo dia e tocar meu curso de mototáxi. Pô, já imaginou 150 e 920 na redação? Ô, meu pai. A gente escolhe para onde vai, né? Muito bem. Vou fazer meu parágrafo de introdução. Vou fazer com referência a um livro que eu li faz muito tempo. Muito tempo. Muito bom o livro. Muito bom. Chama Ratos e Homens, de um escritor chamado John Steinbeck, que fala sobre preconceito no campo. Preconceito é ótimo, sobre desemprego no campo. Lembra que eu disse agora há pouco? Desculpe se ficou um pouco longo, é que eu quero ser didático mesmo, tá? Quero mostrar para vocês um parágrafo de introdução aqui. Isso aqui é 5 linhas. Vini, isso aqui são 5 linhas. Entendeu? 5 linhas. Ah, eu duvido qual é o corretor. Perdão. Qual é o corretor que fica indiferente a um começo de texto que cita um livro diferente? Desculpe se parece redundante. O começo do meu texto fala de um livro, tipo, esse livro é um clássico, mas pouca gente conhece. Os caras são, um é grandão, todo truculento, e o outro é mais, é o cérebro da dupla. E eles sofrem pra caramba, porque logo depois da Grande Depressão de 29, os Estados Unidos passam por uma crise enorme no campo. Então eles perdem o emprego e começam a vagar de fazenda em fazenda atrás de emprego, se humilhando, se diminuindo. Aí eu peguei, putz, esse livro cabe, cara. Esse livro cabe. O livro Ratos e Homens, do escritor americano John Steinbeck, relata as agruras e decepções da dupla de protagonistas, catadores de algodão, desempregados, nos Estados Unidos pós-crise de 1929. Aí eu tenho que aproveitar o livro, né? O enredo evidencia como os homens do campo perdem suas referências de dignidade no momento em que não conseguem ser úteis no sustento da casa.
Bom, legal. Agora eu preciso fazer relação com o tema do meu texto, né? O panorama é parecido se constata no cenário brasileiro do século XXI, no qual a presença da tecnologia e a expansão do latifúndio criaram um panorama perfeito para o desemprego e a perda dos parâmetros de utilidade e compromisso com as obrigações. Essa é a sensação. Presença da tecnologia e expansão do latifúndio. Vocês lembram agora há pouco que era só, Luciano, era só possibilidade? Virou texto. Quem sabe fazer isso? Nós. Nós. Nós somos bons disso aqui. Nós somos bons. Mas para mim o grande desafio é, Vini, eu consigo rapidinho encontrar duas problemáticas? Consigo. Consigo sim. Eu penso no problema. Repare o professor, crise de 29, ratos e homens. Olha a transição do preto para o azul. Dê uma olhadinha, ó. O enredo aqui de cima, o enredo do livro. O panorama que está descrito no livro é parecido com o que a gente vê no Brasil hoje. Olha a preocupação que o professor tem com a transição, com a competência 4, né? Com os elementos que fazem o texto progredir. Olha a preocupação que eu tenho, Renan. Ache um erro de gramática aqui, muito pouco provável. Só se deixei passar. Oi, pois não. Depois de onde? Aqui? Não. Não, está no lugar original. No Brasil, no cenário brasileiro, no qual a presença da tecnologia e a expansão do latifúndio criaram, não. Se eu tivesse com essa oração invertida, tudo bem. Se fosse uma oração explicativa, tudo bem, vírgula. Mas aqui é uma explicação restritiva, né? É em qualquer século, se não é nesse em que a presença da tecnologia e a expansão do latifúndio criaram. Meninos, dê uma olhadinha como eu encaixo o livro com a minha proposta de redação. Tô na briga, Luciano, tô na briga. E eu fiz isso rápido, né? Walter, olha só, eu fiz rápido aqui. Rapidinho eu montei a problemática. Vocês são até melhores do que eu nisso. Eu tenho certeza que o repertório de vocês é melhor. Por que eu faço rapidinho? Porque eu sei que é importante. Mas é importante na organização do texto como um todo. Não é só marcar a problemática, é essa transição aqui, ó. Eu disse para vocês no outro dia que o que me faz escrever a redação rapidinho é saber que eu tenho a obrigação de retomar e avançar. Ó, o enredo que retoma o livro é o sujeito do verbo seguinte. O panorama parecido que descreve o que eu disse antes é o sujeito do verbo seguinte, viram? Aqui podia colocar um pronome demonstrativo, esse cenário, esse panorama, tal realidade. A gente tem uma série de recursos. Eu não usei nenhuma vez o pronome demonstrativo, estou guardando para usar na hora certa. Bom, eu vou para o parágrafo de conclusão e dizer como é que resolve. Faça assim. Como é que a gente faz para resolver o problema da tecnologia? Eu acho que é qualificação da mão de obra. Quem é que pode fazer isso? Bom, os órgãos ligados ao campo, né? A Embrapa, a Emater do Brasil inteiro, né? O Ministério da Agricultura. Putz, professor, já foi. Quem é que garante o fim do latifúndio e o investimento em pequenas propriedades? Como é que chama? Em produção das famílias. Produção familiar. Muito bem. Quem faz isso? É o INCRA. Né? É o INCRA que é responsável por isso. Os sindicatos dos produtores, né? Os agricultores e produtores podem se unir. Opa, já foi. Pronto, já foi. Professor, o senhor combinou que vai transformar isso em texto. Se eu vou, não tá bom. Lá vou eu. Idealistas que imaginam que é possível resolver tudo. E eu tinha que dar uma segurada. A Embrapa, as empresas estaduais de assistência técnica, que são as Ematers. O Brasil todo tem Emater, é no estado. Empresa de assistência técnica e extensão rural. E o Ministério da Agricultura devem se unir na busca por aliar tecnologia e garantia do emprego. Concursos para os pequenos produtores, mutirões de atendimento à formação técnica, oficina de instrução tecnológica com o fito de garantir a qualificação responsável pela manutenção das vagas de trabalho. Acho que eu fiz garantia aqui em cima.
É. Deixa eu trocar. Eu tinha feito garantia aqui em cima. Prontinho. A minha primeira intervenção. Quem vai fazer, tá bem aí, né? O que vai fazer? Se unir por aliar tecnologia e a garantia do emprego. Como é que eu faço isso? Com cursos para os pequenos produtores, com mutirões de atendimento à formação técnica, com oficinas de instrução tecnológica. Com que objetivo? Assegurar a qualificação responsável pela manutenção das vagas de trabalho. Não, digam para mim se isso aqui lhes parece difícil. O senhor André, onde foi que eu escolhi isso, Ione? Ali, ó. Na hora de definir a problemática, eu também pensei na solução. Aí eu vou tirar os 200 pontos aqui, eu não vou não. Vou, gente, vou sim. Eu tenho espaço ainda. Eu digo ao mesmo tempo ou digo além disso? Porque se eu disser além disso, dou ideia de soma, né? Se eu colocar concomitantemente, eu vou dizer no mesmo momento. Então, eu vou fazer assim. Só vou colocar o conector aqui de azul e volta concomitantemente. Eu gosto desse conector. Vem aqui que eu vou fazer o resgate da minha introdução. Vini, rapidinho, o tio já respondeu as 4 perguntas. Rapidinho. Quem vai fazer? O INCRA, os sindicatos de produtores e agricultores, deve definir uma política de proteção à agricultura familiar, com a demarcação de áreas, viu? Combate ao latifúndio, fiscalização e o fomento ao pequeno produtor, com crédito e assistência técnica, com que objetivo? Sorry. Assistência. Sorry. O objetivo virá junto com a minha intervenção, com o meu circuito. E aí vou retomar aqui o Joe Steinbeck. Vocês vão olhar para cá e vão dizer, prontinho, professor, fechou. Dá a impressão que ficou perto, né? Mas se eu estou lendo um texto grandão e lá no final retomo isso aqui, fica bom, fica muito bom. Vini, ó, com o fito de evitar que ele perca, que esse pequeno produtor perca suas referências e seu sustento, como aconteceu com os protagonistas de Steinbeck. Aí eu quero Steinbeck, aí eu quero 200 pontos para competência 4, para coesão. Não será só disso, evidentemente, mas em quem está lendo o texto, a ideia de que o cara manteve a redação inteira, a coerência com o que disse lá no começo, só os muito bons é que sabem fazer. Só os meus meninos é que sabem fazer. Vini, a problemática e a solução. Não é mistério não, né, Renan? Aí com essa redação a gente faz 960. E se for letra de menina? Aí faz 1000. Puta merda. Se fizer 1000, puxa vida. Vamos pro outdoor, Renan. Eu tenho certeza que eu vou fazer um outdoor com um aluno tirando 1000 com um carro assim. Eu e Vini. Hein, Vini? Puta merda. O que mais me anima, Vini, é imaginar você chegando na universidade com um carro, balançando a chave assim. Olha, várias meninas. Algumas meninas, não tantas, não são tantas também, né? Sim. O carro não vai ser uma Range Rover, mas já é um começo, meu irmão. Você podia chegar de bicicleta. Tem um amigo nosso que ele chegava à universidade na época que eu fazia o FPA, ele chegava de bicicleta. Sempre com a mesma roupa. Era praticamente assim, você via aquele menino estava com a mesma roupa. Chegava de bicicleta, uma Monarch, lembro bem daquelas Monarch. E lá, eu lembro que a professora chegou de Belém e disse assim, uma professora super metida, disse assim, vocês têm estacionamento de bicicleta? Meu Deus do céu. E ele era o primeiro que estacionava. Hoje ele é delegado da Polícia Federal. E chegava de bicicleta, gente.
Como é importante andar de bicicleta, né? Nesse calor aqui de Santo André, deve ser muito bacana. Você, pô, eu vou trabalhar de bicicleta. Porque é legal falar de mobilidade urbana, é preciso construir mais ciclofaixas. Como é que o cara vem do Santarezinho para trabalhar aqui no centro de bicicleta? Não tem como, nesse sol aqui, não tem como. Eu passei um ano andando de bicicleta. Eu era mais branco que ela. Um ano andando de bicicleta. Se você for olhar daqui para cima, eu sou finlandês. Daqui para cima. Muito quente, não tem condições. Não tem condições, não. Ele ia de bicicleta. Hoje eu vejo dando entrevista delegado da Polícia Federal. O legal de ser delegado da Polícia Federal é a carteirada, né, Yuri? Sabe quem tá falando, maluco? Tu é doido, é? Não, mas cala a boca, cala a boca. Que eu não preciso mais falar. Cala a boca! Porra, deve ser muito bacana. Eu quero ser polícia só por isso. Esse rapaz que tá aí, tá filmando aí pra nós, ele é polícia. E ele agora ele só anda. Antigamente na bola a gente já chegava quebrando ele. Tá, tá. Depois que ele entrou pra ser polícia, ele disse, por favor, passe por aqui. Olha, não passa um coco, meu irmão, de medo. De medo. Ele só anda armado. E aí disse, não, pode passar. Pode passar. Se quiser fazer o gol, eu deixo. Vou falar em fazer o gol, hein, o Vascão é líder do campeonato, meu irmão. Segue o líder. Pode durar 2 dias, mas segue o líder. Quem é Vasco aqui? Quem é Flamengo aqui? Segue o líder, segue o líder. Eu sei que não vai durar nada, mas é muito bom ser líder, gente. Pelo amor, eu acordei hoje, eu sou líder. Sabe aquele grande time do Ceará? Nós ganhamos ontem de 3-0 com o gol do Ribamar. Tu é doido, isso não tem felicidade maior, não. Ribamar é ruim que só desgraça. O cara faz um gol no último minuto ainda pra ficar mais bonito. Segue o líder. Desculpa. Eu preciso que vocês me deem um outro tema para montar um outro tipo de introdução. Você. A Bíblia? Pode ser. Pode ser, pode ser. É porque eu disse para ele perguntou se podia usar a Bíblia. Eu falei, pode usar a Bíblia, mas não para fazer panfleto. Não para marcar ideologia religiosa. Não, não. Só pode usar a Bíblia como um documento. De fato, pode sim. Tá bom. Eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Eu não sei se vai dar certo ou não. Vocês podem dizer para mim quais são os 2 problemas relacionados à dificuldade de a gente manifestar liberdade de expressão? Tá. Hã? E o pior é que vocês sussurram, né? Vocês não. Como é? Quando eu olho, ninguém falou aqui não. O senhor está ouvindo coisas. Não é da máscara, não, é que vocês são dissimulados mesmo. Bom, para mim, um dos problemas são, são os discursos de ódio. Primeiro problema, a gente não está preparado para receber a informação do outro. Mas não é só isso. O que mais? Bom, lá vou eu. Bom, eu tentei. O importante não é a Bíblia aqui. Não, é importante sim.
mas não é determinante. Pronto. Eu disse que o segundo mandamento do cristianismo, símbolo de tolerância, respeito e empatia, é que se deve amar o próximo. O mandamento exposto na Bíblia, como o princípio definidor da visão do Novo Testamento, não tem sido exercido, porém, em um cenário no qual a liberdade de expressão tem sido, eu falei tem sido de novo, né? Vem sendo tomada como um valor relativo, refém de patrulhas ideológicas. E aí vem a problemática importante. O problema resulta da ascensão dos discursos de ódio e da frouxidão legal, edificando um panorama de impedimentos e permissividades fomentadoras de conflitos. Combater tais embrólios aproximará a sociedade brasileira do segundo mandamento cristão. Está lá escrito, está lá escrito. Eu não estou tomando isso como uma questão de fé, mas do documento. Está lá na Bíblia. Qual é o segundo mandamento? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento importantíssimo, que é o que garantiu a nós o conceito de civilidade. Porque não fosse isso, se a gente tivesse com o Velho Testamento ainda, qual era a proposta do Velho Testamento? Olho por olho, dente por dente. Foi Jesus Cristo que veio para dizer, ó, dá a outra face. É preciso amar o próximo. Está lá, é um mandamento. E foi escrito há centenas de anos. Foi Jesus Cristo que veio para dizer isso. Essa mudança do Antigo para o Novo Testamento é definitiva. Para os nossos conceitos de civilidade, porque a gente sabe que religião e o conceito de pecado definiram boa parte daquilo que a gente considera como legal nos dias de hoje, né? Às vezes, agora a gente começa a contestar, porque tem um conhecimento melhor. Mas por muito tempo foi a religião que definiu. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui é pecado. Isso aqui é virtude. E ó, foram milênios com isso. A definição de pecado e de lei tem uma relação muito estreita. Tá aí meu parágrafo de introdução. Agora, o bacana vai ser fazer isso aqui, ó. Como assim o discurso de ódio? Como assim a frouxidão legal? Eu acho que a gente passou a ter uma patrulha ideológica que não nos permite dar opinião. Isso é um negócio muito sério. Muito sério. A nossa opinião tem sempre alguém para dizer assim, isso está errado. E aí, agora a gente já tem, inclusive, capa da Veja, em umas 3 semanas, sobre cancelamento, que transforma em tema de redação. E aí a gente passou a cancelar. Agora já tem um mecanismo para impedir a liberdade. Cancela a pessoa. Mas ele tem direito de falar o que ele não tem não. Não tem não. Está cancelado. A gente está cancelando pessoas que já morreram há séculos. O Cristóvão Colombo, as pessoas que foram canceladas. Cristóvão Colombo, tido como explorador, como violentador da cultura, tá lá. Uma vez eles listam vários, né? Da Anitta ao Cristóvão Colombo. Da Pugliese ao Monteiro Lobato. Vamos cancelando todo mundo. É o nosso recurso para não aceitar a opinião diferente. É o nosso recurso para a gente não aceitar que a liberdade de expressão exige tolerância, respeito. Como diz lá o segundo mandamento da lei de Deus, né? Tá aí. E agora eu vou escrever a conclusão, tá bom? A conclusão. Como é que eu faço para combater o discurso de ódio? Isso aqui com informação. Quem é que pode dar essa informação? As redes sociais. A mídia. Quem é que pode legislar? Aqui só tem um. Só o Congresso Nacional pode legislar para a defesa da liberdade de expressão. Tá aí, tá prontinho. Vou fazer uma conclusão menor, tá? Vou fazer uma conclusão menor. Ainda com 2 intervenções. A outra proposta eu vou fazer com uma intervenção só. Mas aqui ainda vou fazer com 2. Mais uma conclusão menor. Eu devo ter dito isso no meu parágrafo de argumentação, que um dos problemas mais graves que a gente tem, Renan, é essa criação de bolhas sociais, né? Eu tenho as minhas bolhas. Eu tenho. Eu todo respeito a quem pensa diferente, mas todo mundo que vai nos meus comentários para falar bem do Bolsonaro já não é meu amigo no Facebook. Eu tenho muito respeito pelas pessoas, inclusive algumas delas são assim de muito tempo.
Amigos de muito tempo, que você conhece, inclusive, que o seu pai conhece bem, que é do nosso grupo da bola. Mas o cara vai lá e defende Bolsonaro assim, ardorosamente, fervorosamente. Não, desculpa, mas nas redes sociais você não é mais meu amigo, não. No Facebook já tá. E aí eu vou criando uma bolha. O Yuri, eu só recebo comentários bacanas. Muito bem, você está certo. Muito bem, você está certo. Muito bem, você está certo. Por quê? Porque eu não sei lidar com o contraponto. Não vou mentir para vocês. O cara chega lá para dizer que. Porque o Bolsonaro, vou escrever o texto hoje. Porque o Bolsonaro disse que as máscaras não são importantes. E o cara vai defender o Bolsonaro. Ah, não. Não, você não é meu amigo, não. Eu sou a favor da vida. Se você não pensa como eu, você está cancelado. E a gente vai criando as nossas bolhas, né? Quer dizer, eu só é do meu grupo quem tem o mesmo pensamento que o meu. Se você tem um pensamento diferente, eu não garanto mais o seu direito de manifestar a sua opinião. E a gente precisa combater isso. É uma necessidade. Eu acho que todos vocês também têm um pouco isso. Eu não sei se são atuantes nas redes sociais como eu sou. Eu cancelo, Luciano. Você é Bolsonaro, mas não está cancelado, não. Yuri é Bolsonaro também, vai. O voto, mas aí eu não cancelei, não. Olha lá, são Bolsonaro, mas não são chatos. Porque tem uns que são muito chatos, meu irmão, que vão lá para dizer. E o PT? Que porra de PT? Desculpa. Eu tô querendo saber do PT. Que prendam o Lula, que prendam o Zé Disseu, que prendam todo mundo. A defesa é que me chateia, sabe? Mas me chateia porque eu também não estou preparado para lidar com o contraponto. Aí crio essa bolha social, Vini. No meu grupo, ninguém vem me contestar, não. Ah, me contestou? Cancelado. Desculpa. Aí eu fiz assim. É fulcral combater os obstáculos impedidores da liberdade de expressão. Para tanto, as redes sociais... Cara, eu coloquei no singular aqui, me perdoem. As redes sociais devem lançar uma mobilização em favor do respeito e contra os discursos de ódio, que foi o que eu disse aqui no começo. Isso pode ser feito com o apoio de outros órgãos de mídia. Sabe como? Com webinários, com inserções televisivas, com identificação de páginas promotoras de intransigência e cartilhas virtuais. Para quê? Para esclarecer a importância da tolerância e contra essas bolhas sociais. Ah, não tem mistério não, né, Ana? Vocês dizem para mim, tio, a gente tem dificuldade em achar os agentes. Estão aqui. Se eu estou dizendo que o problema são as redes sociais, então elas têm que combater. E a gente tem mecanismo para isso, né? As redes sociais, tanto que agora você viu o Twitter, Facebook, WhatsApp, eles estão bloqueando as publicações que consideram ofensivas, que consideram preconceituosas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque coloca um freio moral até. Você pode colocar tudo? Não. Isso não é terra de ninguém, não. Tá aí. Agora eu vou fazer além disso, tá? Como eu fiz ainda há pouco. Bem pequenininha essa segunda intervenção. Eu não vou dizer de novo qual é o mandamento, mas eu quero fazer esse resgate. Você vai perguntar, feito isso, ter-se-á a ratificação do mandamento cristão que deu contorno de civilidade ao ser humano. Não, mas que mandamento é esse? Dá uma olhadinha lá no começo do texto. Ah, isso não pode ser difícil para nós. Renan, Walter, pode ser difícil aqui para nós? O Silvando, isso aqui é complicado? Vini, é nada. Você acha difícil? É? E aí, diga pro tio o que você acha difícil. Então tá, eu vou responder as perguntas de novo. Quem? As redes sociais. Quem? O Congresso Nacional. O que? Uma mobilização em favor de respeito contra os discursos de ódio. O que?
Legislar para endurecer a fiscalização e punição de quem se levanta contra a liberdade de expressão. Como? Como? Com webinários, inserções televisivas, identificação de páginas promotoras de exigências, cartilhas virtuais. Como? Exigindo saudável respeito ao contraponto, garantindo a oportunidade de debate, do confronto sobre leis baseadas na democracia. Com que objetivo? Esclarecer a importância da tolerância e contra as bolhas sociais. Com que objetivo? A ratificação do mandamento cristão de que é preciso amar o próximo como a si mesmo. Viram? Eu respondo 2 vezes as 4 perguntas. Para quê? Para fazer 200 aqui. Para fazer 200 aqui. Vou dar uma relaxada depois. E eu fazer um parágrafo de conclusão mais curtinho. Difícil? Não, né? Né, Walter? Você perdeu o ponto na conclusão? No ano passado, você lembra? Na 3, né? Essa é 5. Essa é 5. Você perdeu na 5, Yuri? Perdeu na 5, não? Legal. Você é bem zeloso com a conclusão também, né, Yuri? Mais ou menos? É só marcar bem o problema. Se marcar bem o problema, a conclusão sai em 2 minutos. Dessa vez eu não vou fazer a introdução. Só vou marcar as 2 problemáticas e vou fazer só a conclusão. Eu demoro para fazer? Não, né? Ah. Sabe por quê? Renan, sabe por quê que eu não demoro para a conclusão? Porque eu tenho uma prova me esperando, uma prova de 90 questões. E Luciano, esse ano vocês, meninos, tem saído do primeiro dia, viu, Renan? Viu, Ione? Tem que dizer assim, tio, eu fiz 75 questões no primeiro dia. Porra, deu tempo. Mas daquele jeito que eu propus a vocês. Mas não pode esquecer, eu vou cobrar isso de vocês enquanto... Ó, de 1 a 90. A 1 tá legal de fazer, que é espanhol. 2 também. 3 também. Essa 4 me confundi. A 5 também tá meio complicada, vou deixar para depois. Aí 6 tá legal depois. As primeiras são de português, são fáceis. 7. Essa 8 eu não entendi não. A 9 dá. A 10 tá complicado. A 11 também. Não, mas a 12 tá de boa. 13 tá de boa. Fazer assim para depois voltar, né? Para primeiro acertar aquilo que vai colocar a gente na briga. Porque o problema não são as questões. O problema é acertar as fáceis. É porque vocês ainda acham, e essa arrogância eu tinha também. Se eu fosse fazer a prova esse ano, não. Fazer a redação rapidinho para ficar muito preocupado com essas 45 de linguagem aqui. Vini, para a gente poder fazer 30, mas as 30 fáceis. Aí o nosso TRI vai lá para 600, que não é grande coisa também não. Mas vai lá para 600. Tem TRI que dá de gente de medicina 580, 600 pontos. Porra, já se viu. É porque nós somos pretensiosos. Vamos responder as 45 de linguagem. Não precisa responder as 45. Se você fizer 35 das mais fáceis, 700 e pouco. Já era, amigo. A gente prestar 40 pontos da redação lá, porque nós vamos fazer 960, já tem mais chance de brigar por causa... Aí o segundo dia eu não posso falar nada porque é Deus, né? Segundo dia não é nós. Segundo dia, Renan, segundo dia, nem o segundo mandamento aqui, não. Segundo dia é Deus. Eu não sei como é que... Se eu fosse fazer a prova, para não perder tempo, eu ia marcar tudo C, ou então ia fazer um desenho CD, aí ia pro A. Olha, agora eu vou lá pro E. Sem olhar as questões, porque eu não ia saber fazer porra nenhuma mesmo. Segundo dia, não... Mas vocês devem estar pensando assim, professor, eu tô achando que esse ano a prova vem mais fácil. Não, acho que vem mais difícil. Eu acho que você passa pela cabeça de vocês, né? Eu tô muito curioso para saber. Se ninguém está se preparando como deveria, como virá essa prova? Porque as aulas do Estado eram para ter começado segunda-feira. O Ministério Público já decidiu que o Estado não pode voltar agora. Hoje tem uma reunião. Se o Estado decidir voltar, o Ministério Público vai entrar com uma ação para proibir os alunos de voltarem para a escola e para as aulas físicas. Ah, vamos para as aulas virtuais, mas não tem condições. A maioria dos meus meninos não tem condições de acompanhar a aula virtual. Eu dou aula à noite ainda, para o 3º ano da noite. Eles nem vão para a aula normalmente, não. Já assistiram na frente do computador, mas quando? Isso é besteira. O pessoal de cota, os cotistas aqui da sala, estão um passo desse tamanho para passar, gente. Porque os concorrentes de vocês de 3º ano, tá quase todo mundo fora da briga. Tem como se preparar nesses 3, 4 meses que virão, não. Não tem não, gente. Não tem não. Então se prepare. Se prepare para uma prova difícil. Se vier boa, ótimo. Ione,
ela vai vir boa. Yuri, ela vai vir boa. Luciano, Renan, Silvana, essa prova virá legal. Mas assim, eu ainda acho que a nossa preparação é errada, porque a gente faz pouco simulado. Alguns de vocês aqui são bem bons de redação, mas qual foi a última vez que eu recebi a redação do Renan? Tem quase mês. E ele é bom de texto. Ah, professor, mas eu estou meio assim. Não, tem que trazer redação, tem que escrever redação. Todas as vezes, eu sou o único de todas as matérias que tem um simulado, 3 simulados por semana, 3. Encare como simulado, sente assim, não, eu vou agora meio-dia e meia. Então eu vou de até 1 hora e meia, eu tenho que fazer essa redação aqui. 2 horas a minha redação tem que estar pronta para mandar para o professor. Vocês têm chance de fazer 3 simulados por semana, que são 3 temas que eu proponho. Só eu, redação, faço isso. Então, o simulado de redação é importante. Ah, eu já sei escrever, já é legal. Tá, mas quanto tempo você faz? Bora pegar um tema diferente? Bora ganhar confiança? Bora melhorar nossa preparação também para a prova de linguagem, nossa capacidade de interpretar, de fazer associação, de criar analogias, para ficar forte mesmo. Simulem, meninos, simulem. Sentou para fazer redação, dispara aqui no relógio. Sentou para fazer redação, organize o seu tempo. Pense no vocabulário, pense na progressão, troque a cor da caneta, veja como é que a redação funciona em relação à competência 4. Quais são as alternativas argumentativas que você tem? Simule, porque não é só para a prova de redação. A prova do primeiro dia depende muito da redação, mas eu não tenho dúvidas. Os meninos que estão aqui, todos vão fazer mais de 900. Mas tem uma prova de 90 que estão esperando pela gente, porque a gente precisa de confiança. Tá, vamos lá, meninos. Me dê um último tema que eu quero fazer só conclusão. Só conclusão. Eu vou marcar só a problemática aqui, quero fazer só conclusão. Vocês podem dar? Rapidinho? Um tema desse que eu sugeri agora há pouco. Nos últimos dias aí. Renan, mobilidade urbana. Mas como é que eu faço para combater a cultura do carro próprio? Com iniciativas do governo, né? Deixa eu fazer isso aqui. Agora pode conferir o tempo. Agora pode conferir o tempo. Pode conferir o tempo. Eu tenho a obrigação, Ione, de fazer esse parágrafo aqui, Ione. Eu tenho a obrigação de fazer em 5 minutos. Lá vai. Repare que as perguntas serão respondidas. Primeira cultura do carro próprio. Vou fazer uma intervenção só. Pronto, meu parágrafo de conclusão. Quantos minutos eu levei? Daqui a pouco eu vou fazer com 3. Fiz de 4h44. Porque estou com o braço meio doído hoje. Porque senão eu ia fazer com 3 minutos. Só para saber quem é que manda. Eu fiz assim, na busca por mudar o cenário de ausência da mobilidade urbana, o governo, em suas 3 instâncias, deve criar um ambiente para o saudável e constitucional direito de ir e vir. Isso pode ser feito com investimentos em transportes coletivos para mitigar a cultura do carro próprio, com o aumento da malha metroviária, expansão da frota de ônibus e investimento em tecnologias que permitam maior fluxo de vans e micro-ônibus. A iniciativa, lá de cima do Estado, deve ainda garantir a construção de modelos alternativos de transporte, aumento de ciclovias, áreas específicas para patinetes e disponibilização de bicicletas coletivas, a fim de fechar o hiato deixado pela omissão do Estado e permitir que o sonho de Niemeyer se torne real. Citei o Niemeyer no corpo do meu texto na introdução. Niemeyer disse que a gente criou cidades para carro. O ideal seria criar cidades para gente, para pessoas. E a gente não pensou na cidade num ambiente de coletividade, de afeto, de proximidade. A gente pensou cidade em asfalto, em velocidade, em carro, em máquina. E aí eu fiz assim. Olha o meu parágrafo de conclusão. Menorzinho, uma intervenção só. A intervenção distribuída assim, cultura do carro próprio. Renan. Omissão do Estado. Cultura do carro próprio. Omissão do Estado. Onde é? Ali. Omissão do Estado. Parece vocês complicado, não? Pode fazer uma intervenção só. Olha isso aqui.
Olha isso aqui, Luciano, como fica sintético, fica direto, não dá trabalho, e a gente tem as obrigações respondendo quem vai fazer, como vai fazer, o que vai fazer, dando verticalidade para a conclusão, dando verticalidade para a conclusão. Aí você olha para cá, não tio, eu sei fazer isso aí também. Olha o conector. Fiz ponto, isso pode ser feito aqui. O governo em suas 3 instâncias, porque para a mobilidade urbana é só governo. Tá aí, ó. Minha conclusão feita rapidinho, em 4 minutos, com todas as obrigações próprias do último parágrafo, com uma competência simples, a gente passa. Beleza? Quem trouxe texto de casa para mim? Ótimo. Então tá bom. Meninos, o pessoal que não trouxe redação tá liberado e o pessoal que trouxe texto vem corrigir aqui comigo, tá? Bom dia.